Escola Dominical. EBD em Foco, com o evangelista Malcírio Silva. Escola Dominical, conhecimento e saber. EBD, o maior seminário do mundo. Seminário do mundo. Moisés e a serpente e o encontro com... Olá, meus irmãos, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estaremos a partir deste momento estudando mais uma lição das nossas revistas, da Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário. Nesta feita nós vamos estudar a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Este é o título da nossa lição de número 8. O texto áureo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2, verso 20. Verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Ao falar sobre o fundamento, meus queridos irmãos, dos apóstolos e dos profetas, Paulo explicita aos seus eleitores que as boas novas do Evangelho, tão insistentemente divulgada pelos apóstolos, tem sua sustentação mediada e tantas vezes anunciada pelos profetas. Isso mesmo, pelos profetas do Antigo Testamento. Se por algum motivo não dessem crédito aos apóstolos, os profetas foram uma classe de pessoas nesta relação entre o homem e Deus que era impossível eles não admitirem as novidades que estavam ocorrendo, pois tudo o que estava acontecendo houvera sido testificado calorosamente e proclamado pelos profetas. Numa ordem decrescente, poderíamos citar João Batista, citado pelo próprio Jesus, quando Jesus ele vai naquela ocasião dizer: olha, dentre os nascidos de mulher, não existe profeta maior do que João. Aí ele continua: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Tá certo? Então, João ele vai dizer assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. Lucas capítulo 7, verso 28. Isaías, o mais messiânico de todos os profetas, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Você conhece a referência, mas nós temos aí Isaías capítulo 9, verso 6, capítulo 53, versos 1 ao 5, ainda capítulo 60, versos 1 ao 3. Então, Miqueias também vai falar dessa promessa, desse Messias. Tu, Belém Efrata, posto que és pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o guia, o redentor de Israel. Apenas para citar alguns desses profetas. Se de um lado temos o testemunho dos profetas, não podemos negar a doutrina dos apóstolos, cuja revelação foi dada a eles por intermédio do Espírito Santo. Venha comigo neste momento. Eu já espero que você esteja aí de posse da sua Bíblia Sagrada, também da sua revista da Escola Bíblica Dominical, para nós juntos navegarmos neste oceano do conhecimento da Palavra de Deus e da sua vontade para o coração do homem. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 2, versos 20 ao 22, depois Mateus capítulo 7, versos 24 ao 27. Efésios 2 e 20 diz assim: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito.
Mateus capítulo 7, 24, vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, as palavras de Jesus, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versos 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Estas são palavras do Senhor Jesus Cristo, narradas por Mateus. O objetivo geral da nossa lição: ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Por quê? Porque a eles foi revelado, a eles fora revelado a vontade de Deus e esse plano das boas novas de salvação. Por isso, a igreja ela é sustentada nessa base, cuja pedra de esquina principal é Cristo Jesus. Objetivos específicos: explicitar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, lá no Antigo Testamento, mas que no Novo habita em nós por meio do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a maior glória para Deus, se você prestar bem atenção neste momento desta novidade, dessas boas novas, a maior glória para Deus não reside necessariamente em templos majestosos, glamurosos, pois onde Ele deseja habitar verdadeiramente é dentro do coração da humanidade, dentro do coração do homem, da mulher, do jovem, da criança. Este é o templo o qual Deus ele gostaria de habitar. Lá no tópico 2, vamos apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas, onde a base de sustentação da igreja não está em dogmas, ordenanças e cerimoniais idealizados pelos homens, mas na constatação doutrinária e testemunho dos profetas de que Cristo é a principal pedra de esquina, que sustenta o reino de Deus, que é a sua igreja. Lá no tópico 3, refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Logo, se somos templos do Espírito Santo e de antemão sabemos que Deus não habita em templo feito pelas mãos dos homens, manter esse templo aconchegante, iluminado, para que o morador por excelência sinta-se confortável e à vontade em habitá-lo, é dever de cada crente salvo buscar e viver em santidade, uma vez que sabemos que pelo testemunho dos profetas, uma vez que sabemos pelo testemunho dos profetas e doutrina dos apóstolos, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Introdução. Lembrando aqui que o ponto central dessa lição é Jesus Cristo, que é a pedra basilar, a pedra angular, a pedra que sustenta a igreja de Deus. Introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Efésios 2, do 13 ao 19. Paulo vai falar isso. O apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. Lembrando aqui que nós não estamos prontos e acabados, e a santificação é um processo. Então Paulo vai fazer essa comparação da igreja com um edifício em construção, onde a pedra angular dessa edificação é Cristo. Por quê? Porque Ele é perfeito. Observe que, nós vamos ver mais adiante, mas eu já vou antecipar aqui alguma coisa, essa pedra angular de que Paulo vai trazer no sentido conotativo aqui, e referi-la a Cristo, ela era uma pedra que ela precisava ter determinadas dimensões
e ser perfeita. Ela tinha que ser perfeita, porque era a partir dessa pedra que se edificava, que se saía as demais dimensões do edifício, né? naquela antiguidade, naquele contexto histórico. Por isso que Paulo vai fazer essa comparação. Então, ele é a principal pedra de esquina, não tem defeito, ele é a pedra ideal para dar agora continuidade a esta construção. E Paulo vai dizer, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Esse testemunho dos profetas está mais atrelado aos profetas do Antigo Testamento que falaram acerca do Messias, que apontavam para esse Messias. E também, óbvio, aos profetas neotestamentários, mas muito mais ligado aos profetas do Antigo Testamento. Capítulo 2, verso 20. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo, capítulo 2, verso 22. Logo, em Cristo Jesus, não importa a magnitude, muito menos a estrutura do templo físico, se a nossa casa espiritual, como o templo do Espírito Santo, estiverem em ruínas. Tá? Que adianta glamourosidade, beleza, status de grandeza, quando a casa espiritual do homem, ela não atende à necessidade de Deus. Tá? Então vamos adiante. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Tópico 1. Um edifício espiritual. Vale destacar antecipadamente a importância do templo para os judeus. Veja a repreensão do profeta Jeremias. Jeremias vai dizer, não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor é este. O profeta Jeremias, quando ele começa a repreender as atitudes e as ações do povo, ele já apresenta esse contexto em que os judeus tinham de confiança no templo. E isso lhe dava um certo isolamento das demais pessoas. Lembre que nós vimos na lição anterior a questão do muro que separava, né? Gentios, estrangeiros dos judeus. Se isolavam ali e confiavam nisso. Né? E são severamente repreendidos pelo profeta Jeremias. Né? Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, o templo do Senhor, templo do Senhor é este. Aí o Jeremias vai dizer ainda, melhorem os vossos caminhos, as vossas obras, pratiquem o juízo, faça a justiça. Porque não adianta você ir ao templo e quando este templo não condiz com aquilo que supostamente você prega, você evangeliza. Tá? Então nós vemos isso lá em Jeremias, capítulo 7, versos 4 ao 5. Subtópico 1, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. 1 Reis, capítulo 8, versos 16 ao 20. Eles tinham muito orgulho desse templo. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, capítulo 2, verso 14. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Essas leis cerimoniais excluíam os gentios, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja de Deus. Capítulo 2, versos 18 ao 19. Assim, o templo judaico perde a sua relevância, né? E um novo conceito de santuário é apresentado, que é este santuário, que é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Subtópico 2, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Capítulo 2, verso 22. O ensino apostólico lembra Salomão, recorda, né? Traz a recordação de Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. 1 Reis, capítulo 8, verso 27. E isso é revelado pelo Espírito Santo. Quem é espiritual discerne bem todas as coisas e de ninguém é discernido.
e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos dos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 48 ainda 17 e 24. Estevão, cheio do Espírito Santo, e é revelado que aquilo não é aquela magnitude do templo, não é a grandeza do templo que Deus se agrada, que convence a Deus, mas o coração quebrantado do homem, o coração transformado, o coração que pratica justiça, o coração que anda conforme a vontade de Deus. É deste templo que Deus se agrada. Então é importante que nós compreendamos essas coisas. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo do Espírito Santo de Deus, aonde Deus habita, né? 1 Coríntios 3,16, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual em construção. 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Subtópico 3. A pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, ou seja, uma pedra perfeita, uma pedra cujas dimensões, a partir da perfeição daquela pedra, partia todas as dimensões daquela construção que seria erguida. Por isso que Paulo vai fazer essa comparação. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou a principal, perfeita. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Querendo aqui trazer o comentarista, a ideia de que esta era um exemplo dessa pedra angular, essa pedra principal de esquina. Você não precisa nem ser especialista no assunto, mas você sabe que o construtor, quando ele vai edificar uma casa, ele procura o melhor tijolo, o melhor bloco, para, a partir daquele bloco, esticar a linha para dar início à construção. Observe que não é qualquer pedra, não é qualquer tijolo, não é qualquer bloco. Ele tem que ser perfeito, ele tem que dar um posicionamento perfeito, para a partir dele se tirar as outras fiadas. E observe que aquele que fica fora do nível, fora do prumo, ou ele é arrumado para dar prumo, ou ele é tirado fora. Contextualiza isso com a vida espiritual, que é muito importante. Isso é muito didático, porque na vida espiritual ocorre dessa maneira. Eu preciso estar alinhado, estar no prumo, de acordo com a palavra de Deus, alinhado com esta pedra angular que é Cristo. Ou eu terei que ser arrumado e colocado no lugar, ou, em último caso, serei tirado fora. Contextualizando aqui com a vida espiritual. Subtópico 4, aliás, Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Salmo 118, verso 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. O próprio Jesus, ele vai afirmar isso lá em Marcos capítulo 12, verso 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11, 1 Pedro 2 e 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Lembre que eu falei de início, perfeito, não há defeito nele. Ele é a pedra ideal para partir dele dar-se início a essa construção gigantesca que é a sua igreja, considerada como edifício pelo próprio apóstolo Paulo. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, e essa rocha é Cristo. Compreenda isso. Entenda essas verdades espirituais reveladas à igreja, ditas pelo próprio Jesus. Está lá em Mateus capítulo 7, verso 24.
Mas aquele que edifica sua casa em um outro fundamento que não seja rocha, ela é vulnerável. Se vir a tempestade, ela vai cair. Se vir a chuva, ela vai ruir. Mas aquela edificação espiritual que está fundamentada, tem o seu alinhamento nesta pedra angular principal, ela jamais será abalada. Então, vemos, portanto, que a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, né? No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Só recapitulando para você não esquecer. O fundamento, apóstolos e profetas. Esse é o tópico 2. O fundamento, apóstolos e profetas. Subtópico 1. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Enviado ou mensageiro eram os apóstolos. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, o evangelho que Cristo iniciou, né? Que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Hebreus 3, 1 e 1 João 4,14. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus 10, 2 ao 5, Marcos 6 e 30, depois Lucas 6 e 13. Eles foram testemunhas oculares do ministério de Jesus. Eles aprenderam com o Mestre. Eles cresceram espiritualmente ouvindo este professor por excelência. Né? Então, eles são testemunhas oculares da morte, do ministério, da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 21 ao 22. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. 1 Coríntios 15, do 8 ao 9, depois Romanos 1, 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja, de orientarem a igreja, de prepararem a igreja para a eternidade. Esse é o papel do pastor, é o papel daqueles que lideram no meio do povo de Deus. Atos capítulo 6, versos 2 ao 4. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. E a mensagem de Cristo, o fundamento, a mensagem de salvação que revela a vontade de Deus, é o fundamento, o alicerce que sustenta e dá vida à igreja. Então, observe que não pode ser colocado, meu querido, outro fundamento. O que passar daquilo que foi ensinado por Cristo e, consequentemente, pelos apóstolos, não tem validade no reino de Deus. E você, como crente salvo, você precisa estar atento a essas coisas. Porque o adversário, o arqui-inimigo de Deus, ele tem se utilizado de várias estratégias para desviá-lo do caminho, para tirar você do foco. Então, se a palavra ela não tiver base na doutrina dos apóstolos, no testemunho dos profetas, ela não tem valia, não tem validade. Amém? Deus te ilumine a mente, te abra o entendimento para você compreender essas verdades. Subtópico 2. A doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Atos capítulo 2, verso 42, 2 Timóteo 3,16. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Romanos 6,17, 1 Timóteo 1 e 3, 2 Pedro 3,16. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, não pode ter outros objetivos, não pode ter outras finalidades. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Deus, ela permanece fiel e verdadeira. Lucas 21 e 33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. É importante que se preste atenção nisso. Subtópico 3, o testemunho dos profetas.
A palavra grega profeta significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios capítulo 2, verso 20, apóstolos e profetas. Quando Paulo faz uso dessa ordem, subentende-se que esteja se falando dos profetas posteriores, ou seja, não os do Antigo Testamento, tá certo? Mas cremos que essa ordem não venha tirar o mérito dos profetas do Antigo Testamento, porque eles testificaram, eles falaram desse Messias que haveria de vir. Indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento, né? Conforme o comentarista aqui desta lição. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento também. Capítulo 3, versos 4 ao 6. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1,21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo Jesus. É importante que se compreenda isso, que fique bem claro, né? Quando Paulo vai fazer uso dessa ordem, apóstolos e profetas, subentende-se que ele esteja se referindo aos profetas neotestamentários, do Novo Testamento, mas não tira o mérito dos profetas do Antigo Testamento. Principalmente o profeta Isaías foi o mais messiânico de todos os profetas. É importante deixar isso frisado também. Então, vejamos, portanto, que o caráter desse edifício espiritual que é a igreja não consiste em templos majestosos, mas na vida espiritual da igreja, que é a maior construção de Deus por intermédio do Espírito Santo, por ocasião da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Então você vê que lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, ele vai dizer assim, ó, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Também 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Também 1 Coríntios 3,17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Disse isso por conta das coisas dos costumes, dos rituais, né? E até por conta dos vícios, né, que as pessoas tinham, que destruíam o seu corpo físico, as práticas que destruíam o seu corpo físico, a sua saúde. Aí Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, certas práticas deveriam ser negadas, deveriam ser deixadas de lado, porque agora a pessoa era uma nova criatura em Cristo Jesus. Depois, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 6,16, Paulo vai dizer, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Paulo faz aqui uma intertextualidade com algum lugar do Antigo Testamento onde o próprio Deus vai dizer isso, né, por intermédio dos profetas. Então depois, 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Depois, Apocalipse 21 e 22, naquela visão, ilha de Patmos, o apóstolo João vai dizer, e nela não vi templo. Ele viu a cidade, a Nova Jerusalém, e aí ele vai dizer, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Tópico 3. Edificados para a morada de Deus. Primeiro subtópico. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Capítulo 2, verso 21. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Colossenses 2 e 2, 1 Coríntios 1 e 10. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado em Cristo, que é a pedra
angular. Faz-se aqui uma retomada daquilo que falamos anteriormente. Romanos capítulo 14, verso 15, depois verso 16, depois 2 Coríntios 13, 11. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho de Deus, filho obediente, e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Ele começa agora a frutificar pelo Espírito Santo, produzindo assim frutos dignos de arrependimento e boas obras para a glória de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 14, Gálatas 5, 22. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, né? Que é a perfeição máxima, é o corpo glorioso, Efésios 4,13. Pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Capítulo 2, verso 21. Então, compreendemos aqui que não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que você vai ser templo do Espírito Santo. É por isso que precisamos nos alinhar à palavra de Deus sempre, né? Subtópico 2. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Hebreus 9, 7. É por isso que nós temos livre acesso. Lembre que lá no Antigo Testamento não era qualquer um que tinha esse livre acesso ao lugar santíssimo. Hoje, em Cristo Jesus, foi-nos dado esse direito de entrarmos no lugar santíssimo e falarmos com Deus, oferecermos sacrifícios a Deus. Observe que no Antigo Testamento apenas o sumo sacerdote podia fazer isso, e aquele que era escolhido para esse ofício, né? Mas em Cristo Jesus, esse lugar de encontro agora, ele é facultado a todo aquele que crê, que aceita Cristo como Salvador. Hebreus 9, 7. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. 1 Coríntios 3,16. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. 1 Pedro 1,15. 1 João 1,7. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Capítulo 2, verso 22, Hebreus 4, do 14 ao 16. Subtópico 3. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Capítulo 2, verso 21. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito Santo. Capítulo 2, verso 22. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por mãos dos homens. Atos capítulo 17, 24. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. João capítulo 14, verso 23, 1 Coríntios 3 e 16. Como podemos ver, o crente tornou-se templo santo no Senhor, capítulo 2, verso 21. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, capítulo 2, verso 22. Conclusão. A comparação da igreja como um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. Capítulo 4, verso 12 e 13. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída, não pode ser colocado outro fundamento. Paulo fala isso. Não pode ser colocado outro fundamento. Ainda que desça um anjo do céu anunciando um outro evangelho, Paulo diz categoricamente: este seja anátema, não tem valor. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então observe que a base de sustentação da igreja é o testemunho dos profetas do Antigo Testamento, que proferiram, que trouxeram a esperança, né, sobre o Messias que haveria de vir, e a doutrina dos apóstolos que aprenderam literalmente com Cristo, foram testemunhas oculares
de todos os seus feitos e obras que ele realizou, tão assim também como dos seus ensinamentos. Compreenda isso, busque sabedoria, busque entendimento em Deus e na sua palavra, e assim você será edificado casa espiritual para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.